No vídeo de hoje, iremos resolver alguns exercícios do quarto e quinto caso de produtos notáveis. Número 1. Calcule os produtos notáveis abaixo, utilizando a forma geral. Item A. Entre parênteses, x mais y elevado ao cubo fora do parênteses. Quarto caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo é x e o segundo termo é y, e substituímos nos lugares adequados, ficando o primeiro, x, entre parênteses, elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro, x, entre parênteses, elevado ao quadrado, vezes o segundo, entre parênteses, y, mais 3 vezes o primeiro, entre parênteses, x, vezes o segundo, entre parênteses, y, elevado ao quadrado, mais o segundo, que é y, entre parênteses, elevado ao cubo. Nesse caso, conseguimos calcular as potências e as multiplicações no próximo passo, ficando com x ao cubo mais 3x ao quadrado y mais 3xy ao quadrado mais y ao cubo como a resposta para o item A. Item B. Entre parênteses, 2e ao quadrado mais n ao cubo, fechou parênteses, ao cubo. Quarto caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo é 2e ao quadrado e o segundo termo é n ao cubo. Substituímos os termos nos lugares adequados, ficando com o primeiro, entre parênteses, 2e ao quadrado elevado ao cubo, mais 3 vezes o primeiro, 2e ao quadrado, dentro de um parênteses, elevado ao quadrado lá fora, vezes o segundo, que é n ao cubo, dentro de um parênteses, mais 3 vezes o primeiro, entre parênteses, 2e ao quadrado, vezes o segundo, n ao cubo, dentro de um parênteses, elevado ao quadrado, mais o segundo, entre parênteses, n ao cubo elevado ao cubo. Agora calculamos as potências. 2e ao quadrado elevado ao cubo fica 8e elevado a 6, mais 3, copiamos, vezes 2e ao quadrado elevado ao quadrado, ficamos entre parênteses 4e elevado a 4, vezes o n ao cubo entre parênteses, mais 3 vezes o 2e ao quadrado dentro de um parênteses, vezes o n ao cubo elevado ao quadrado, vai ficar dentro de um parênteses, n elevado a 6, mais o n ao cubo elevado ao cubo, ficamos com n elevado a 9. E agora calculamos as multiplicações. Ficamos então com 8e na 6, mais 3 vezes 4e na 4 vezes n ao cubo, ficamos com mais 12e na 4 n ao cubo, mais 3 vezes 2e ao quadrado vezes n na 6, ficamos com mais 6e ao quadrado n na 6, mais o n na 9. Ou seja, a resposta para o item B é 8e na 6 mais 12e na 4 n ao cubo, mais 6e ao quadrado n na 6, mais n elevado a 9. Item C, entre parênteses, 3x ao quadrado menos 2y elevado ao cubo lá fora do parênteses. Quinto caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo é 3x ao quadrado e o segundo termo é 2y. E agora substituímos os termos nos lugares adequados, ficando então o primeiro, entre parênteses, 3x ao quadrado, elevado ao cubo, fora do parênteses, menos 3 vezes o primeiro, entre parênteses, 3x ao quadrado, elevado ao quadrado, vezes o segundo, o 2y, mais 3 vezes o primeiro, entre parênteses, 3x ao quadrado, vezes o segundo, entre parênteses, 2y elevado ao quadrado, menos, entre parênteses, o 2y, que é o segundo termo, elevado ao cubo. Agora calculamos as potências. 3x ao quadrado elevado ao cubo fica 27x elevado a 6, menos 3 vezes 3x ao quadrado elevado ao quadrado, ficamos entre parênteses 9x elevado a 4, vezes, entre parênteses, o 2y, mais 3 vezes, entre parênteses, o 3x ao quadrado, vezes o 2y elevado ao quadrado, que aí vai ficar dentro de um parênteses, 4y ao quadrado, menos o 2y elevado ao cubo, que vai resultar em 8y ao cubo, ficando menos 8y ao cubo no final da expressão. E agora calculamos as multiplicações. Ficamos então com 27x elevado a 6, menos 3 vezes 9x elevado a 4 vezes 2y, isso vai resultar em menos 54x elevado a 4y, mais
3 vezes 3x² vezes 4y², isso vai resultar em mais 36x² menos o 8y². E aí ficamos então com a resposta para o item C, 27x elevado a 6 menos 54x elevado a 4y mais 36x² y² menos 8y elevado ao cubo. Item D, entre parênteses, 2a menos c², fechou parênteses, elevado ao cubo. Quinto caso de produtos notáveis, copiamos a forma geral. O primeiro termo é 2a e o segundo termo é c². E aí substituímos o primeiro, que é 2a, entre parênteses, elevado ao cubo, menos 3 vezes o primeiro, que é 2a, entre parênteses, elevado ao quadrado, vezes o segundo, entre parênteses, c², mais 3 vezes o primeiro, entre parênteses, 2a, vezes o segundo, entre parênteses, c² elevado ao quadrado, menos o segundo, entre parênteses, c² elevado ao cubo. Agora calculamos as potências. 2a elevado ao cubo fica 8a elevado ao cubo. Menos 3 vezes 2a elevado ao quadrado fica dentro de um parênteses 4a², vezes, entre parênteses, c², mais 3 vezes, entre parênteses, o 2a, vezes, entre parênteses, o c² elevado ao quadrado, c elevado a 4, menos o c² elevado ao cubo, ficamos com menos c elevado a 6. E aí agora calculamos as multiplicações, ficando então com 8a ao cubo menos 3 vezes 4a² vezes c², isso vai resultar em menos 12a² c², mais 3 vezes 2a vezes c elevado a 4, isso vai resultar em mais 6ac elevado a 4, menos o c elevado a 6, sendo a resposta para o item D, 8a ao cubo menos 12a² c², mais 6ac elevado a 4, menos c elevado a 6. Esses foram os nossos exercícios envolvendo o quarto e o quinto caso dos produtos notáveis. Espero que tenham gostado e até a próxima!